Uma carga que tem estado no meu coração, falar da palavra de Cristo, do Conselho de Deus para nossas vidas. José tinha pedido para repartir a palavra no Trincontrão, Josué pediu para que eu antecipasse aí. A gente está aqui para cooperar um pouquinho com os irmãos. Deus é bom. Colossenses 3,16, um texto muito conhecido nosso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros em toda a sabedoria. Habite ricamente onde? Nas prateleiras, nas estantes. A palavra está falando, habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros em toda a sabedoria. Queridos, acredito que nunca houve tanta necessidade, de estarmos tão cheios, estarmos tão buscando o Senhor pela sua palavra, estarmos cheios da sua palavra diante desse mundo do jeito que está aí, de vários conselhos do mundo atacando nossas mentes, atacando nossas famílias, a necessidade de cada um de nós estarmos tão cheios, preparados, armados com a palavra de Cristo, com a palavra da verdade. A palavra em nós, ela produz muitas coisas, ela é importante em vários aspectos da nossa vida. E devemos fazer essa busca de uma maneira sincera, constante, diante do Senhor. A palavra fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Outra palavra também diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Devemos estar antenados naquilo que é de Deus e naquilo que não é de Deus. E termos nossas faculdades aí exercitadas para discernir o que é de Deus e o que não pertence ao Senhor. Para que ser cheios da palavra de Cristo? Aqui eu pontuei algumas coisas que eu julguei aqui importantes na meditação. 2 Timóteo 3,16. Para que ser cheios da palavra de Deus? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para instruir em justiça. Devemos buscar ser cheios para termos mais conhecimento, mais ciência, mais letra, não por isso. Porque a ciência, ela incha, a letra mata. Devemos buscar estar cheios para vivermos plenamente toda a verdade de Jesus, toda a verdade do Evangelho, para confrontar heresias diante das situações que surgirem, sofismas, falsas profecias, para descobrirmos a vontade de Deus, buscar a revelação e entendimento, para não nos acomodarmos com este mundo. Devemos ter o pensamento de Deus formado em nós para combatermos contra os vários pensamentos que vêm aí afora, para vencer também, queridos, os enganos do diabo e do pecado. O pecado, ele costuma vir carregado de sofismas, de engano. O engano do pecado, que antes do sujeito cair, ele é alcançado, é vencido na mente. O território da mente, ele é alcançado e aí ele cai.
Então precisamos estar cheios da palavra para vencer esses enganos. Salmo 119:9 também fala que, como jovem, purificará o seu caminho, conservará puro o seu caminho. Aí fala, tentando conforme a tua palavra. A solteirada aí tá craque nisso aí, ainda sou jovem, mas fui mais jovem entre os irmãos. E me converti aos 15 anos. E essa prática está treinando minha mente a pensar na palavra, pensar nas promessas de Deus. Me fez vencer muitos problemas. E evitou me embaraçar em muitas coisas. Mas essa guerra está travada na nossa mente. Há uma luta entre o conselho de Deus e o conselho dos homens. Entre o conselho do Senhor e o conselho dos ímpios, os conselhos mundanos, que está aí buscando ganhar território. Então devemos estar cheios da sua palavra. A palavra fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Devemos estar cheios dessa luz que procede de Deus. João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nossa referência de verdade vem dessa fonte, queridos. Devemos estar cheios dessa verdade de Deus. E os sofismas vai cair diante de nós, nossa mente, com aquele irmão que está ali embaraçado, com alguém da família. A gente vai vencendo com a palavra para a nós mesmos e para ajudar outros. Instruindo e aconselhando uns aos outros em toda a sabedoria. Tem um trecho lá em Efésios 6 que fala da armadura de Deus. Efésios 6:17. Fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessante que nessa armadura, a única peça ali de ataque é a palavra, é a espada, O restante são materiais de defesa. Fala do cinturão, Ali fala de uma figura de um soldado romano. Compara a armadura de um soldado romano. Ele tinha um cinturão que ia da costela até a altura do quadril, cinturão largo. Fala cingidos com a couraça da verdade. Lá em Efésios 6:14, vestindo com o cinto da verdade. Outras traduções vai dizer cingidos com o cinturão, da verdade. Aqui é uma área de defesa, é um cinturão, não é de ataque. A espada é de ataque. Mas também a gente vê que depende da palavra de Deus também, porque a gente precisa se cingir da verdade. Outro texto, outra parte da armadura fala também dos calçados, os pés, Tem o calçados dos pés na preparação do Evangelho, não é isso? O Evangelho da paz. É outro equipamento de defesa que tinha na armadura romana. Os calçados deles eram bem protegidos, E para a gente se preparar, ele faz comparação ao Evangelho, que a gente deve se preparado para o Evangelho ali da paz. Novamente, recorre à palavra de Deus, porque a gente precisa estar cheio para anunciar o Evangelho da paz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, Então, a gente precisa de novo da palavra. Queridos, voltando rapidinho aqui nessa parte a espada do Espírito, se nós não buscarmos estar cheios dessa palavra, como o Espírito Santo o que o Espírito Santo vai empunhar nas situações, O que o Espírito Santo vai sacar diante das situações? Responsabilidade minha, responsabilidade nossa, a gente se encher esse depósito
da palavra de Deus, estar cheios. E o Espírito Santo, quando surgem situações, ele vai nos lembrar da palavra que já está lá no depósito. Então a gente precisa estar cheio. O Espírito Santo ele vai estar utilizando no momento que lhe aprouver. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 fala que a palavra é viva e eficaz. A palavra de Deus é diferente de qualquer livro, o livro secular por aí. Ela é viva. A gente lança a palavra e a palavra fica lá, corroendo na mente, no coração das pessoas, produzindo muitas coisas lá na frente. Então, a palavra do Senhor, Salmo 119, 130. A exposição das tuas palavras dá luz e entendimento ao simples. Romanos 10:17 fala como se concebe também a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem mediante a palavra de Deus, é concebida pela palavra de Deus. Queridos, observando ali o Novo Testamento, o original grego, né, fala quando a transliteração da palavra, quando aparece palavra, aparece duas traduções, né, do Logos e do Rema. Eu achei isso importante porque o Logos é a palavra escrita, é aquilo que está escrito. É o que está aí na Bíblia. E o rema é aquela experiência, aplicação pessoal da palavra em sua vida. É quando o Espírito gera fé, é quando o Espírito está produzindo revelação e entendimento. A palavra de Deus sendo pronunciada pelo Senhor, o próprio Senhor, te inculcando, te convencendo, te orientando numa situação. Então, isso é rema. É a sua experiência pessoal com Deus. Mas qual das duas são importantes? As duas são importantes. A gente precisa se encher da palavra e Deus vai fazer, né? O rema ali vai no seu tempo. Salmos 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui é uma comparação do homem que medita na palavra do Senhor a uma árvore, né? Eu fiquei imaginando, né, que aqui a gente está numa região de transição, na Caatinga, e a gente passou um tempo de estiagem. E lá no sítio eu via que tinha umas plantações que sofreu muito. As folhas caem quando para de serem irrigadas, as folhas começam a secar, não aguenta, começa a sobrevivência, né? Começa a soltar algumas coisas, manter só o principal. Mas a outra planta próxima à represa seguiu a todo vapor, viva. Isso é o benefício, queridos, de estarmos meditando na sua palavra. Eu fiquei observando esse homem aqui, esse varão. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não está lá dando ouvidos aos conselhos dos ímpios. Outra coisa que diz sobre esse varão bem-aventurado
é que ele não se detém, ele não fica preso no caminho dos pecadores. Ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele despreza isso aí, e o seu prazer está em meditar a lei do Senhor. E ele medita na lei do Senhor de vez em quando, esporadicamente. Não, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele imagina que ele devia estar cheio do conselho de Deus. Ele está desprezando o conselho do mundo e sendo cheio, encharcado dos pensamentos do Pai, dos pensamentos de Deus. Aí fala aqui algumas coisas que acontecem. No verso 3 fala algumas coisas que acontecem com esse homem. Fala que é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Eu fiquei imaginando do homem aqui numa casa, né? Quantas pessoas são beneficiadas por aquele que constantemente anda meditando na palavra do Senhor? Os seus filhos, sua esposa, sempre tem orientação, sempre tem uma palavra, um discernimento ali do Senhor para estar orientando. E aí ele desfruta daquilo ali. Ele e seus filhos, né, ao redor da sua casa, sua esposa, os discípulos que caminham ali, os irmãos que estão próximos dele, todos são beneficiados dessa sua comunhão, né, com a palavra de Cristo. Então são benefícios tremendos. Queridos, onde está o conselho dos ímpios hoje? Né? Hoje, nos dias atuais, onde está os conselhos dos ímpios? Né? Está impregnado por toda parte. A nossa cultura, a gente vê o conselho dos ímpios na internet, né? Nas redes sociais, na televisão. Né? Se você liga a televisão, nos filmes, novelas, as telenovelas, vai aparecer os conselhos dos ímpios, a mente dos ímpios, a prática dos ímpios ali o tempo todo. Né? Pessoas se divorciando. E acontece coisas que pega os tolos, né, ali admirando aquelas coisas, dando ouvidos, porque muitos caem aprendendo sobre divórcio, aprendendo sobre separação, a justificar o pecado, achar que é aquilo mesmo, e muitas outras coisas, né? Pessoas que às vezes nunca teve contato, mas começa a ser incentivada porque está vendo, está pegando conceitos, argumentos, pensamentos, sofismas do meio. Então, queridos, antes dessas coisas, a gente deve meditar na lei do Senhor, desprezar esses conselhos que são dos ímpios e meditar, viver de forma constante, sincera, buscando o conselho de Deus para cada um de nós. Amém, irmãos? A gente vê exemplos na vida de Jesus, né? Jesus instruiu com a palavra. João 15:3. Essa foi só registro, eu vou pular aqui. João 15:3. Ele estava constantemente mostrando a vontade do Pai. Constantemente. Né? Pelo caminho, na praia, no barco, nas praças, no templo, em toda parte. Jesus estava ensinando acerca da vontade do Pai. Ele tinha ensino para todas as áreas da vida. Né? Jesus não era surpreendido por nada, assim, não tinha nada que o Senhor não. Ele estava cheio. Assim também nós, queridos, devemos buscar andar cheios do conselho de Deus. 2 Timóteo 2:22 fala de uma coisa que a gente deve rejeitar, né? Fugir.
fugir, rejeitar as questões tolas, as questões inúteis, as questões vãs, né? Queridos, se nada te produz, se não há nada produtivo, por que tanto apego? Por que tanto, né? Por que se debruçar em tantas coisas que são, não são produtivas? 2 Timóteo 2, 22 ao 26. 2 Timóteo 2, 22. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. E rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que se te opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. Queridos, como vocês se avaliam nisso? Né? Vocês buscam pouco? Vocês têm buscado muito? Têm meditado de dia e de noite? Ou nada tem buscado? Né? Não precisam responder. Mas como tem sido a nossa busca? A palavra tem sido constante? A gente tem buscado beber na fonte, direto na palavra, ou tem se satisfeito, né? É isso mesmo, Carlão? Os professores de português aí. Eu tenho sido satisfeito em outras coisas, as terceirizações, né? Pode pegar outras coisas aí na internet, alguma coisinha aí, num livro que viu, que achou, e se dá por satisfeito. E o Senhor nos anima a examinar as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida, e são elas que de mim testificam. A gente deve buscar lá na fonte. A gente tem acesso à fonte. Não sejamos preguiçosos, né, desprezando de acessar a fonte. Um cuidado também, querido, a gente não deve adulterar a palavra. O coração do homem é enganoso. A gente recebe a palavra ali e aí, na hora da aplicação nas nossas vidas, corre um risco de a gente adulterar. Aí pega um texto lá fora de contexto e por aí afora existe muito. A pessoa usa de versículos soltos para dizer que é palavra de Deus. Então, é uma busca sincera, um coração puro para buscar. A busca nossa deve ser assim. E a aceitação daquilo que Deus está mostrando mesmo. E não buscar aquilo que é conveniente para a minha vida. Queridos, a gente vê que há 3 níveis de autoridade. A palavra, ela é absoluta. Ninguém pode modificar, ninguém pode adulterar, ninguém pode acrescentar ou retirar o que tá posto pelo Senhor. Então, a palavra, ela é absoluta para nós. Aquele que não se sujeita à palavra, ele é o quê? Quem não se sujeita à palavra? Insubmisso, né? Rebelde. Então, a palavra é inquestionável. É a palavra do Senhor. Só Ele pode modificar. Há também o conselho. O conselho já é relativo. O conselho porque envolve uma multidão de conselhos para que eu discirna a direção de Deus. Então vai ter conselho que não vai dar para eu acatar, porque um vai estar dizendo uma coisa, outro vai dizer um para cá, outro vai para lá. Mas na multidão de conselhos há sabedoria.
Aquele que também nunca ouve conselhos, esse também não está buscando querer saber a vontade de Deus para a sua vida. E um terceiro nível aí é a opinião. A opinião, ela não tem nível de autoridade nenhuma. Ela sem nenhuma, não há nenhuma nível de autoridade. Uns preferem uma cor, outros preferem outras cores. Então, a opinião é zero de autoridade. Mas a palavra, ela é absoluta para cada um de nós. Devemos nos encharcar dos princípios do Senhor. É inadmissível para nós a gente seguir sem nos enchermos da palavra do Senhor. O conselho de Deus, queridos, ele é perfeito para nós. Não tem falha no conselho de Deus. Devemos nos encher desse conselho de Deus. A gente vê que o conselho de Deus ele tem princípio, meio e fim. O conselho de Deus para nós, ele é pleno, é aquilo que é imutável para nós, né? Diferente do mundo. O mundo, uma hora está dizendo uma coisa, outra hora já mudou, a conveniência da carne, da carnalidade humana. Mas o conselho de Deus, ele é imutável. Devemos estar atentos a discernir, queridos, ao que é o conselho de Deus, ao que é o conselho do ímpio, conselho mundano. Tranquilo, irmãos? Essas coisas que estavam no coração para repartir com cada um dos irmãos, o Senhor continue aí nos enchendo da sua graça, da sede pela sua palavra, né? Que é uma coisa que nesses dias acontece, né? A gente tanto se deixarmos nos levar por tantas coisas, acaba dando uma saciedade no espírito ali e a gente não quer mais buscar nada. Então, que essa sede e a palavra do Senhor seja preservada, a sede de buscar o Senhor, a sede de buscar conhecer o Senhor pela palavra. Não foi nada programado, mas continuar, parece uma série, né? Buscar o Senhor, né? Oséias falou de ter tempo com Deus, né? Buscar o Senhor as primícias ali em primeiro lugar. Paiva falou de comunhão, não foi? Comunhão com Deus. A gente está seguindo também, não foi nada programado, não foi buscar a Deus pela sua palavra. Tranquilo, irmãos? Deus é bom. Amém.